Esse domingo, acolhendo a Rita de Cássia, secretária da Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo. Gente, ela vem falar de um tema muito importante, a cura das emoções. Ela é do Ministério de Cura e Libertação, na Renovação Carismática Católica já ocupou vários cargos e agora como secretária, mas o dom que ela tem é o dom de interceder e rezar pela cura e pela libertação das pessoas. É um dos ministérios da RCC. E a Rita de Cássia, da Arquidiocese de Sorocaba, está aqui do meu lado. Rita, você está de parabéns pelo tema que você escolheu, a cura das emoções. A gente vai cantar uma canção que o Ministério preparou e depois você vai pregar para a gente, rezar conosco. Eu estarei aqui do lado, intercedendo, rezando e aprendendo com vocês, sendo curado também. Vamos cantar, gente, do Brasil, Rita de Cássia, RCC, Estado de São Paulo, secretária, Arquidiocese de Sorocaba. Um abraço para vocês de Sorocaba. Obrigado, Rita, pela sua presença. E ali adorarei. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, né? Que bênção maravilhosa, o Espírito Santo, né? No nosso meio. Eu quero convidar você que tem a sua palavra, que você abra comigo em Efésios, no capítulo 3, versículos de 14 a 21. Efésios, capítulo 3, versículos de 14 a 21. E vai dizer assim a palavra: por esta causa, dobra os joelhos em presença do Pai, ao qual deve sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecido pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer a caridade de Cristo, que desafia todo conhecimento, e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedirmos ou entendermos. A Ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Essa oração, irmãos, é uma súplica, né? Como vai dizer o título, súplica para compreender o amor de Cristo. E Paulo, ele diz, né, para nós que nós devemos ser robustecidos pelo poder do Espírito Santo à vista do crescimento do nosso homem interior. Então, né, nesta pregação que eu vou falar sobre a cura das emoções, né, esse homem interior que Paulo se refere é esse crescimento que nós precisamos ter no amor de Cristo, que vai nos curando, né, porque nós somos seres humanos. Nós nascemos assim com os nossos sentimentos, as nossas emoções, e ao longo da nossa vida, compreendendo o amor de Cristo, nós vamos deixando com que Cristo venha, né, fluir em nós através do Espírito Santo e sejamos curados, né? Por que que nós precisamos de cura interior e cura das nossas emoções, né? Quando eu estava orando por vir aqui na TV, e graças a Deus foi me dado a liberdade dos temas, e eu amo, né, falar sobre a cura das emoções, porque assim, é uma das coisas mais importantes, né, cura interior, cura das emoções, porque é isso que muitas vezes norteia, né, a nossa vida, tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que muitas vezes vai ser a direção, o nosso comportamento, a nossa conduta, está muito ligado aos nossos sentimentos e às nossas emoções, né? Mas aí você pode assim perguntar, mas o que são as emoções, né? Porque a gente fala das emoções, mas muitas vezes a gente não entende o que é uma emoção. Então, uma emoção, para você entender, são respostas, né, neurais que elas estão ligadas aos acontecimentos externos, né? Então, uma criança, quando ela foi gestada lá no ventre da mãe, né, na vida intrauterina, ela já tem emoções. Ela já tem emoções por causa dos acontecimentos externos, né, que vão acontecendo mesmo nela na vida intrauterina e que já vai fazendo ela ter reações neurais, né, através do cérebro, e aquela criança ela vai reagindo. Acho que você já deve ter ouvido falar, né, nisso, se não, hoje você vai aprender que mesmo dentro de uma vida intrauterina, ou seja, dentro do ventre da mãe, a criança ela pode sofrer, né, tanto negativamente, ter emoções negativas ou emoções positivas, depende do que a mãe está sentindo. Então, por isso que é muito importante a mulher grávida, ela ser muito bem cuidada, muito bem tratada. E que pena que, infelizmente, nós não damos muita atenção para isso, né? Infelizmente, quantos maridos, quantos homens, porque o homem, né, ele é diferente da mulher, então ele não entende, né, muitas vezes a reação da mulher. A mulher, muitas vezes, na gravidez, ela fica mais sensível, ela tem desejos, ela tem vontade. Isso, muitas vezes, para um homem ou para a família, é como se fosse uma frescura, mas não é. Realmente está acontecendo muita coisa, né, tanto na parte assim física, né, quanto neural, quanto no cérebro, os hormônios e toda essa sensibilidade da mulher, ela também é transferida para o filho. Por isso que já tanto, né, a psicologia, tanto a ciência, tanto aprovam isso, que o conselho é que uma mulher, quando ela está grávida, né, e os médicos também entendem isso, se ela trabalha num lugar muito estressante, muitas vezes o médico vai lá dar uma carta de licença para essa mulher ficar dispensada desse serviço, porque vai comprometer a criança, né? Quantas mulheres, ao estar grávida, né, ela não consegue dar conta daquele trabalho como antes, porque ela está abalada emocionalmente, está mais sensível, né? Então são respostas, e existem momentos que nossa mente ela está mais propensa até mesmo às emoções, e quando a mulher está grávida é um momento muito delicado, porque realmente os hormônios ali se desajustando para poder gerar essa nova vida que está dentro da mulher, abala também as emoções da própria mãe. Então, irmão, irmã, primeira coisa, né? Você saiba que desde que você foi gerado,
né? Você já foi desperto ali nas suas emoções. Então, quero que você já vá pensando assim, como será que eu fui gestado, né? Como será que eu fui concebido? Às vezes a gente ignora isso, né? E quanto nós do Ministério de Oração por Cura e Libertação, quando a gente vai orar pela pessoa e fazer uma cura interior, a primeira coisa que a gente começa é orar pela cura da vida intrauterina, perguntando, falando para aquela pessoa investigar como que foi o acontecimento, em que dado momento, né, foi a concepção, o que o papai, o que a mamãe estavam vivendo naquele momento, porque isso vai realmente refletir no que nós somos até o dia de hoje, né? Então é tão bonito, por isso que assim, você que é mãe, se você na sua gravidez passou uma gravidez conturbada, mas você ainda pode, né, colocar uma música para o seu filho, você pode orar por ele. Nunca é tarde, irmão, para a gente começar uma cura interior, né? Eu mesmo quantas vezes já passo, né, direto eu peço oração, porque assim, nós sempre vamos precisar de cura. No segundo testemunho eu vou falar um pouco assim da questão como foi a minha família e o que essa consequência traz a nós. Mas nesse momento, né, quero que você já vá pensando assim, como será que eu fui gestado? Como será que se deu? Talvez você, irmão, irmã, você foi gestado, seu pai te abandonou, né? Seu pai nem assumiu essa gravidez. Quantas mulheres eu conheço em que engravidaram e o rapaz, logo após saber da gravidez, a primeira coisa que faz é ir embora. Imagina o sentimento de abandono que essa criança tem. Por mais que a mãe tente suprir a necessidade da criança, sendo uma boa mãe e tentando também fazer o papel de pai, aquela ausência, ela vai ficar marcada para o resto da vida. Por isso que muitas vezes a gente precisa de muita cura para que Deus venha preencher esses espaços vazios, né? Então, as emoções, irmãos, elas são essas respostas e o conjunto dessas respostas neurais, né, das emoções, elas podem ser tanto positivas e negativas. Por isso que nós temos vários tipos de emoções, né? Eu vou citar algumas delas para vocês entenderem, né? Nós temos o sentimento do amor, né? É o maior sentimento, até a Escritura vai dizer que a caridade, o amor é tudo, né? Apaga uma multidão de pecado. Quando uma pessoa é muito amorosa, ainda que ela tenha falhas, ainda que ela tenha defeitos, aquele amor, ele encobre milhões de pecados. Por quê? Porque o amor é o ápice de tudo, né? Nós temos também uma emoção que se chama surpresa, né? Quantas vezes a gente é surpreendido, tanto no modo positivo, quanto de um modo negativo, né? Nós temos essa emoção da surpresa, né? E é tão legal porque quando você assiste um filme, quando você vê uma história, tal, tudo, quando a pessoa leva aquela surpresa, né? Ela expressa, né? E uma coisa muito bonita das nossas emoções é que toda emoção, ela é refletida no corpo, ela é refletida na nossa face, né? Ela é refletida no nosso rosto. Muitas vezes, as emoções negativas, elas são tão terríveis que elas vão trazendo também doenças, até mesmo físicas, né? Doenças psicossomáticas que vão começando ali na nossa mente e que, se a gente não passa por uma cura interior, a gente acaba desenvolvendo até mesmo doenças físicas, doenças mentais, né? Nós temos também uma emoção que é a repulsa, né? A repulsa, ela traz consigo uma evitação, a rejeição. Sabia que tem pessoas que elas foram tão feridas nas suas emoções que ela tem repulsa que alguém chegue perto dela, ela tem repulsa a beijo, ela não gosta. Uma vez eu conheci uma criança, né? A criança, ela não permitia que nenhum adulto se aproximasse dela. E não é próprio isso de criança. Criança, geralmente, ela é muito inocente, ela é espontânea, ela gosta das pessoas. A criança, ela acredita, ela tem uma pureza. Mas essa criança que eu conheci de modo especial, ela, assim, ela tinha uma repulsa, um pavor. Ela só permitia que a mãe se aproximasse dela e o pai. E a irmã, o restante, ela não permitia, né? Então, coisas acontecem
oprimem, né? E faz com que às vezes a gente tenha certos tipos de emoções, de sentimentos que vão trazendo a nós isso. A vergonha, né? Toda criança passa por uma fase que ela é muito envergonhada, né? É tão bonitinho. Eu tenho uma sobrinha nesse momento, ela completou 2 anos e ela está nessa fase. A gente vai falar com ela baixa a cabecinha assim, né? Tem aquele sentimento de vergonha. Mas essa vergonha da criança, mas muitas vezes se não for tratada, e se é uma vergonha por causa de uma exposição, de uma humilhação, né? Quando a gente cresce, a gente se torna uma pessoa realmente muito constrangida e tímida. Irmãos, uma coisa que não é boa, tem pessoas que pensam que a timidez é algo bom. Não, de maneira nenhuma. A timidez não vem de Deus, né? Então, mesmo que a gente seja um pouco tímido, a gente deve lutar sempre para não ser, porque a timidez ela nos trava, né? A palavra de Deus vai falar assim: eu não te dei um espírito de timidez, né? Mas de ousadia. Deus gosta de pessoas ousadas, que embora até seja na sua intimidade um pouco íntimo, mas que isso não seja uma barreira para você se expressar, né? Porque o tímido muitas vezes ele se coage, né? Ele se constrange mesmo e ele vai se fechando. Nós também temos o sentimento, né? E a emoção do medo, né? O medo que ele se desenvolve também no temor. E aí também o medo, né, pode ser tanto do lado positivo quanto do lado negativo, vou explicar depois, né? Mas o temor, o horror, o terror, o pânico. Quantas pessoas hoje em dia desenvolvem a doença do pânico, né? A síndrome do pânico, né? Tem pessoas que têm terrores noturnos. Chega à noite, a pessoa ela se aflige porque ela vai ser oprimida, ela tem medo de dormir. Tem pessoas que têm pânico de dormir, né? Quantas pessoas, principalmente agora nessa pandemia, quantos foram os casos de pessoas que não conseguiam dormir, que procuraram uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica, porque não conseguiam dormir, né? Essa sensação do medo de não ter certeza do futuro, medo de morrer. Então, coisas assim que vai realmente atormentando demais a pessoa. Nós também temos a emoção da raiva, né? Eu acho muito engraçado, eu até indico para você, se você não assistiu, mesmo você adulto, não sei se você assistiu o filme, é um desenho, na verdade, animado, né, que se chama Divertidamente. Como esse desenho é ótimo para você entender um pouco sobre suas emoções. É um desenho incrível, né, onde fala assim das emoções, e lá, né, também tem o personagem da raiva. E é uma coisa muito triste, às vezes, na própria religião, que se há um sentimento e uma emoção que as pessoas sempre dizem que nós não podemos ter, é esse sentimento da raiva. E é impossível, irmãos, você não sentir raiva, né? Porque faz parte das suas emoções. Eu vou falar depois um pouquinho também sobre ela. A alegria, né? Que é o entusiasmo, que é a calma, que é a tranquilidade, né? Que é o contentamento, a euforia, é tudo ao mesmo tempo, né? Eu, de modo especial, eu tenho muito esse sentimento, eu tenho muito essa emoção, né, essa expressividade da alegria, né? Eu gosto muito eu sou entusiasmada, eu sou eufórica. Quantas vezes até eu meto os pés pelas mãos de tão eufórica que eu sou, porque, sabe, eu gosto muito disso, de alegria, de entusiasmo, de felicidade, de festa, enfim, né? E nós também temos a emoção da tristeza, né, que também é importante, né? Nós precisamos viver com todas as emoções. Todas elas são importantes. Quem criou as emoções, né? Muitas vezes você já se fez essa pergunta. Quem criou as emoções foi Deus. Deus criou todas as emoções que nós temos. Então, nós não devemos reprimir nenhuma emoção. Todas são importantes e todas podem ser positivas, né? Depende de como eu as uso. Aonde está o desequilíbrio, né? Que tem a ver com as nossas feridas? Às vezes, de tanto que nós somos feridos, de tantas coisas que nos aconteceram, a gente vai desenvolvendo sentimentos. E esses sentimentos, então, conscientes, muitas vezes faz com que a gente tenha sentimentos desajustados, ou seja, eu fico sendo triste a vida inteira, né, por uma coisa que me aconteceu há 20 anos atrás. Então, não, a tristeza ela é importante.
por exemplo, perder alguém que eu amo morreu. É lógico que naquele momento que eu perdi aquela pessoa, é o sentimento que vem de tristeza. Até seria absurdo uma pessoa no velório falar assim, né? A gente nunca deve falar isso no velório, falar assim, foi Deus que quis, né? Já estava na hora dele, fique forte. Exigir da pessoa algo que naquele momento ela não vai conseguir enxergar dessa forma. E nem devemos falar isso, principalmente que Deus quis a morte de alguém, né, irmãos? Jamais, né? Então a tristeza, ela gera também o tédio, o aborrecimento, o desânimo, a depressão, e inclusive levando a pessoa até mesmo ao suicídio, né? O padre falou no bloco anterior, né, sobre a questão da depressão e também da questão aí de pessoas que muitas vezes desejam a própria morte. É uma tristeza. A tristeza, né, numa profusão exagerada, ela vai fazendo você perder o sentido da vida. Se é uma coisa que Deus não quer, e ele fala lá em Eclesiástico, né? Não entregue tua alma à tristeza. Irmão, haja o que houver na sua vida, você sempre deve lutar, né? Para manter os seus sentimentos, as suas emoções em ordem. E é por isso a cura interior. Por quê? Se uma pessoa ela foi muito ferida, né? Nós somos respostas daquilo que nós ouvimos. Como eu falei para vocês, as emoções são conjunto, né? De respostas externas e que vão, né, atribuindo a mim. Então a criança ela é formada daquilo que ela ouve falar dela. Você é assim, eu sou assim. Até adulto, quantas vezes, né, a gente se pega, eu me pego até hoje querendo agradar as pessoas. É uma das coisas mais naturais do ser humano. A gente quer agradar as pessoas, a gente quer corresponder àquilo que as pessoas pensam de nós. E, infelizmente, através disso, a gente vai colocando tanta máscara na nossa vida e a gente vai perdendo a nossa autenticidade, a nossa identidade. Irmão, se você foi muito ferido, se você, quando era pequeno, teu pai, infelizmente, por não conhecer a verdade, pela criação também, porque um é resposta da criação do outro. Talvez o teu pai, né, falava assim para você, você não presta, você não vale nada, você é uma vagabunda, né? E tem palavras que eu nem vou poder falar aqui, porque são palavrões. Mas quantas vezes na família palavrões são ditos para as crianças? Infelizmente, esses tempos atrás, eu encontrei um casal da igreja e, infelizmente, o pai falava palavrão para o filho. Como cristão, nós não podemos fazer isso, irmãos. Mesmo que você pense que é uma brincadeira, você vai chamar seu filho, jamais. Você não vai falar uma palavra negativa para o seu filho, porque isso, por mais que você pense que é uma brincadeira, não é. Ele vai assimilar isso. Porque toda criança, né, até os 7 anos, irmãos, nós somos formados no nosso inconsciente. O que é o inconsciente? É uma parte, né, da nossa mente, do nosso cérebro, onde vai ficar as memórias. As memórias ficam no nosso inconsciente. Então, tudo que você fala, por mais que eu, Rita, por exemplo, eu não tenho lembrança da minha vida intrauterina, mas as minhas memórias estão aqui. Eu não tenho lembrança, muitas vezes, do meu primeiro ano de vida, do meu segundo ano de vida, do meu terceiro. Nós temos flashes das memórias, mas elas estão todas aqui. Para você entender, a tua memória é um CPU de computador. E por mais que você não consiga ver todas as mensagens ao mesmo tempo daquilo que está gravado ali. Quando você precisa de um arquivo, o que você faz? Você clica nele e abre. E é assim a nossa memória. Ela está tudo arquivado ali, né? E quando algo acontece parecido, aquela memória, ela se levanta. Por isso que, por exemplo, se você foi muito maltratado quando criança e hoje adulto, alguém fala alguma coisa para você, o seu primeiro instinto, a sua primeira emoção é responder. Por quê? Você desenvolve um mecanismo de autodefesa. Então tem pessoas assim que elas falam assim, nossa, como essa pessoa é grossa, como essa pessoa é estúpida. Mas com certeza essa pessoa ela foi muito ferida, ela foi muito machucada e ela desenvolveu isso, né? Então por isso, irmão, a gente deve ter muito cuidado ao criar os nossos filhos, ao falar para eles e sempre incentivando. Olha, eu me lembro, né, a minha filha,
a mais velha, Maria Cassiele, né? Essa minha primeira filha, ela foi muito desejada. Antes mesmo da gente se casar, eu e meu esposo, nós já tínhamos escolhido o nome dela, né? O meu marido, ele gostava muito, né, do meu nome, Rita, de Cássia. Então, ele sempre me chamava de Cássia, Cássia, Cássia. E quando nós, né, antes de casarmos, ele falou assim, ó, se um dia nós tivermos uma menina, o nome dela será Cassiele, né? Não é um nome comum, eu particularmente só conheço da minha filha, Cassiele, né? E ele escolheu o nome dela. Então, ela foi muito desejada, ela foi muito querida. Eu nunca tomei nenhum tipo de remédio que evitasse. Eu sempre quis as minhas duas filhas, né? Sempre fiz um método. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso é muito importante. É importante que você deseje seu filho, é importante que você queira seu filho. Mesmo que, de repente, ele tenha vindo numa situação adversa, né? Quantas pessoas falam assim, nossa, mas eu não quis engravidar. Amém, irmã, amém, irmão, você não quis, mas Deus quis aquela criança. Não existe nada nesse mundo, nenhuma criatura humana que Deus não tenha desejado que viesse para essa terra. E para cada um de nós, Deus tem um plano, né? Então, como é importante. E essa minha primeira filha, quando ela estudava na escolinha, e ela é assim, ela tem um temperamento, né? Hoje nós não vamos falar muito de temperamento, mas a minha filha, a primeira, ela é mais melancólica, fleumática. Ela é uma criança assim, bem introspecta, muito meiga, muito doce. Você jamais vai ver ela perdendo a paciência ou falando qualquer coisa para te responder. Não é dela isso, né? E por causa dela ser tão boazinha, de ela ser tão introspecta, dela ser tão doce, aquilo causava também nos professores um certo questionamento, né? E uma vez a psicóloga da escola me chamou, falando assim, olha, sua filha, ela é assim, se alguém fala que aquilo é rosa, por mais que ela saiba que é azul, ela vai concordar para não brigar, né? Ela sempre vai concordar. E eu falei para a psicóloga na época, eu falei assim, eu estou educando ela assim, a de evitar, né, conflitos, porque eu particularmente, Rita, sou uma pessoa que, como diz aquele ditado, né, eu pago para entrar numa briga, mas também quando eu entro é difícil sair. Eu sou bastante temperamental, eu sou colérica, então eu tenho tudo isso. Então, assim, eu sofri demais por causa disso, né? Mas é claro que a minha filha, então, quando ela vinha contando alguma coisa da escolinha, eu sempre falava, filha, essa pessoa deve estar com um problema tal, tudo. Eu falei assim, bom, se este é o problema, né, então, de hoje em diante, ela vai se impor, né? E porque se é assim que deve ser, será, né? E daquele dia em diante, a minha filha, por mais que ela fosse uma menina meiga, doce, suave, ela começou a se impor, né? Então, irmão, você pode ajustar as suas emoções, você não precisa reprimir os seus sentimentos para agradar as pessoas. Você sempre deve fazer isso porque é bom para você. Então, assim, se você está triste, sim, morreu alguém, perdeu alguma coisa, alguém foi embora, alguém que você ama te traiu, lógico que você vai ficar triste. Mas, irmão, buscar a cura imediatamente para que aquilo não te afunde. Está feliz, está alegre, depende da sua felicidade. Se você é uma pessoa que para ficar feliz, você precisa de um álcool, você precisa de uma bebida alcoólica, você precisa se embriagar, então aquela alegria ela não é verdadeira. Porque o alegre, o feliz, ele é feliz, ele é alegre, independente, ele não precisa de uma droga, ele não precisa de um cigarro, ele não precisa de uma bebida, não que isso seja pecado, por exemplo, se você está lá num ambiente e você toma e socialmente não é essa, mas você precisa se embriagar, você precisa se drogar para ser feliz, significa que você não é assim naturalmente, né? O medo é bom? Sim, por exemplo, eu estou lá nas alturas, eu vou me atirar? Claro que não. Então, esse medo, né, muitas vezes assim, de preservação da vida, isso é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas são, todo momento, elas querem desafiar a própria vida. Pessoas que saltam lá, não sei, né, sem medir, de repente, as consequências. Vou fazer
por exemplo, um rapel lá, sem ter um conhecimento, vou, de repente, perder minha vida. Então, medo da preservação da sua vida, medo de, muitas vezes, ferir o outro, isso é importante. Mas o medo de viver não é bom, né? Esses tempos eu estou atendendo uma mulher, ela tem medo de sair da casa, ela tem medo de ir no supermercado. Esse medo é uma desgraça, né? Imagina você não querer sair da sua casa, você ter medo de morrer, você se fechar no seu quarto, você ter medo de falar com as pessoas. Esse medo é diabólico, não vem de Deus, né? Então, tudo isso precisa ser ajustado dentro de nós, né? Eu tenho aquele sentimento, né, que é o conjunto dessas respostas das emoções. Se as emoções são repetitivas, isso vai se tornando um sentimento. Por isso que muitas pessoas têm o sentimento de injustiça, têm o sentimento do abandono, porque sempre foi injustiçado. Quando era pequeno, o pai e a mãe muitas vezes não faziam justiça. E eu sempre gosto de falar isso, né, quando eu oriento os pais. Às vezes, irmãos, a gente tem a nossa justiça muito errada, né? Por exemplo, assim, o filho mais velho tem que cuidar do filho mais novo. O mais velho, para o mais velho é isso, é um pouco. Para o mais novo é mais. Não, irmão, isso que se comete é injustiça. Quando alguém é negligenciado, é injustiçado, provavelmente quando ele for um adulto, ele sempre vai lutar pela justiça, mas nem sempre vai ser pela ordem divina. Ele vai querer fazer justiça com as próprias mãos. Se você conhecer muitas vezes a história de um assassino, se você conhecer muitas vezes a história de pessoas que estão presas aí, ou que até estão soltas, mas estão cometendo injustiça com você, você pode ter certeza que você vai encontrar uma pessoa que foi muito negligenciada, uma pessoa muito injustiçada, né? Muitas vezes a gente olha para um assassino, a gente olha para um psicopata, a gente olha para uma pessoa que faz o mal, e a gente fala assim, nossa, essa pessoa é digna de morte, essa pessoa deve morrer porque ela só faz maldade. Mas muitas vezes, irmãos, nós não sabemos qual foi a história de vida. Por isso que você nunca deve se comparar, né? É uma coisa terrível. Eu, Rita de Cássia, quantas vezes na vida, né? E até o dia de hoje, muitas vezes a gente ainda se pega se comparando. Eu luto muito por isso, graças a Deus, ainda com todas as minhas limitações, eu quase nunca dou importância ao que os outros estão pensando de mim, mas às vezes a gente cai nessa cilada de pensar o que os outros estão pensando. Mas muitas vezes, irmãos, a gente fica, né, nesse sentimento assim de tudo aquilo que aconteceu de ruim na vida da gente, a gente traz para o agora, né? Então, por isso que nós devemos renunciar. Eu sofri na minha juventude, sim. Então, vou perdoar meu pai, vou perdoar minha mãe, vou perdoar a mim mesma, porque muitas vezes, diante desta situação, eu fiz escolhas erradas, né? Quantas pessoas fazem escolhas erradas? Quanta mulher, a minha própria mãe, ela se casou com meu pai com 14 anos, para quê? Para sair da casa, né? Olha que escolha, né? Eu caso para sair da minha casa. Quantas pessoas casam para sair da casa, de uma casa conturbada, de uma casa onde o pai é agressivo, onde o pai é violento, onde a mãe muitas vezes é permissiva, onde às vezes a mãe é brava, né? E eu casei para sair de casa. Eu fui estudar fora para sair, quer dizer, a fuga, né, da sua realidade, ao invés de você pensar que vai melhorar para você, não vai, porque aonde você for, os seus sentimentos construídos, as suas emoções construídas na sua vida de infância, vai com você. Por isso que não adianta evitar, você vai ter que enfrentar e pedir a cura. E reconhecer, olha, me faltou carinho aqui, me faltou uma coisa aqui, eu preciso ir lá no meu passado para perdoar. Eu preciso no meu passado, com Jesus e Maria, né? Na cura interior, a gente sempre pede para Jesus e Nossa Senhora ir com a gente naquela ocasião, aonde faltou amor, aonde faltou o carinho, né? Aonde faltou, muitas vezes, a fidelidade, aonde faltou a justiça, né? E para que tudo aquilo seja reajustado e para que eu tenha, então, mais equilíbrio nas minhas emoções, para que eu não viva as minhas emoções de modo exagerado, de modo desequilibrado, né? Eu falei um pouquinho sobre o sentimento da raiva, né?
E hoje, como eu falei, hoje nós não vamos falar muito sobre temperamento, mas as suas emoções, seus sentimentos estão muito ligados também ao seu temperamento, né? Então, nós temos 4 temperamentos: o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. Eu me identifico como colérico, eu percebo em mim essas características. Então, para quem é colérico, por exemplo, né, a raiva ela é muito expressiva, né? Então, para quem é melancólico, já é reprimida. Mas a raiva, ela é boa? Sim, desde que você canalize. As pessoas precisam de raiva porque a raiva motiva você para lutar. Quando alguém fala assim para você, não, você não vai ganhar. A raiva, ela te instiga, fala assim, não, agora porque ele falou, eu vou lá e vou fazer. Quer dizer, ela instiga você. Você que já assistiu luta de boxe, você pode ver isso. Um adversário fica provocando o outro para provocar a raiva, para que então com a raiva a gente realmente se exploda e bata no outro com força, né? Porque é isso que ela faz no nosso sistema. Né? Ela joga em nós uma adrenalina e você fica mais empoderado. Mas então tudo que você canaliza para o bem, todos os seus sentimentos ajustados, agora, como nós vamos orar pelo poder do Espírito Santo, que você deixe o Espírito Santo te curar. E ser curado das emoções é muito bom. Que você procure, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda profissional, não se negue a isso. De plantão de cura interior, né? Como em todos os lugares tem, da renovação, de comunidades, aqui também na associação, para que você possa mesmo viver bem. E não negue quem você é. Não negue quem você é. Né? Muitas vezes na nossa vida a gente quer ser o que os outros querem que a gente seja. Nunca faça isso. Você tem a sua história, você não deve se comparar, a sua história é única e você não pode se comparar com o outro. Ah, o outro é bonzinho, o outro é isso, mas você não viveu o que ele viveu e ele não viveu o que você viveu. Você é o único e você precisa se amar e amar as emoções que Deus colocou dentro do seu coração. Então, eu quero convidar você a fechar seus olhos, quero convidar a equipe de música para ir ministrando assim, né, um som. E eu quero pedir para você, Espírito Santo, como esta palavra aqui falou, que o Espírito Santo venha tocar em nós, à medida que nós vamos crescendo interiormente, que o Espírito Santo vá fluindo dentro de nós, para que a gente chegue à estatura de Cristo, para que nós conheçamos a profundidade do amor de Cristo, que nos ama, que nos ama. Irmão, eu quero que você entenda que Jesus ama você como você é. Muitas vezes as pessoas nos amam por aquilo que nós fazemos para elas. Enquanto nós servimos para elas, elas supostamente nos amam. Mas o dia que a gente explode, o dia que a gente fala alguma coisa que a gente também não gosta, as pessoas deixam de nos amar. Então, não é verdadeiro. Deus ama você do jeito que você é. E Ele quer hoje entrar na sua vida para ajustar as suas emoções, os seus sentimentos. Vai entregando para Deus se você tem dificuldade de amar, se você tem dificuldade de se alegrar, se você está vivendo uma tristeza tão profunda dentro do seu coração. Se de repente você perdeu alguém que você ama muito, alguém foi embora, alguém te deixou, aconteceu coisas terríveis com você nesses últimos tempos, você teve perdas e isso trouxe ao seu coração um sentimento de abandono, o sentimento de que até mesmo Deus te abandonou. Quantas vezes a gente pensa isso: Deus, você me abandonou, Deus, você me deixou, você me desamparou. Não, irmão, irmã, Deus não deixa ninguém, Deus não abandona ninguém. Deus te ama e Ele te ampara e Ele quer curar você de todas as palavras terríveis que você já possa ter ouvido na sua vida, de que você não presta, de que você não é bom para nada, de que você não vai conseguir, de que você não vai vencer, de que você não vai dar fruto, de que você não vale nada, de que você é uma pessoa que nasceu, não devia ter nascido, que você foi um erro, que você deixe mesmo o Espírito Santo agora adentrando no seu coração e te curando em nome de Jesus. Pai, eu peço, cura-nos em todos os nossos sentimentos e que a gente possa sentir o teu amor. Eu peço isso em nome de Jesus, assim seja. Amém. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais,
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. A cura das Eu quero amar. emoções.